Peço a Go e chamo Yansan, a mãe dos 9 filhos, para que com o seu poder de borboleta nos ajude a transformar em vida esse estado de morte que vivemos. Que com a sua bravura e força possamos resistir à desgraça coletiva, permanecendo e continuando. Epa, rei! Olá, raios de sol! Como estão? Estão bem? Estão se cuidando? Não podemos esquecer que a pandemia ainda não acabou. E lucidez, foco e organização são as toadas desse momento, não é mesmo? Eu trouxe um vídeo muito pedido por vocês. É uma continuidade de um vídeo antigo que eu fiz aqui nesse canal. O vídeo Você Sabe o que é Maafa, que eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela para vocês acessarem depois de assistir esse vídeo aqui. Esse vídeo sobre Maafa é um vídeo muito assistido aqui no canal e sempre nos comentários vocês estão pedindo para eu dar continuidade, para eu continuar a explicação sobre esse fenômeno de holocausto negro que acomete a população afrodiaspórica no Brasil e no mundo. Então, esse vídeo é bem rapidinho. Só para relembrar, o que é Maafa? Maafa é um conceito elaborado pela intelectual afro-americana Marimbani na sua pesquisa de doutorado em sociologia. Então ela vai, na sua pesquisa, questionar esse modelo civilizatório ocidental. Ela foca no modelo europeu para poder refletir acerca da localização e da agência da população negra, sobretudo a afro-americana. A pesquisa da professora Marimbani faz parte da base das minhas pesquisas de doutorado, pós-doutorado e agora pesquisas nos núcleos acadêmicos que eu coordeno. Por quê? Porque entender a Maafa, entender esse fenômeno que eu prefiro chamar de desgraça coletiva, esse holocausto negro, é essencial para a gente poder pensar a nossa humanidade aqui dentro da sociedade brasileira. Então é basicamente entender a Maafa como um fenômeno de poder que acomete a população negra, africana continental e, sobretudo, a afrodiaspórica. Ela dialoga bastante com o continente africano, mas ela está pensando uma sociologia, uma filosofia e um fenômeno de Maafa a partir de uma localização afrocentrada na diáspora afro-americana, não é mesmo? Para mim, interessa pensar a Maafa dentro de uma localização afrocentrada na diáspora afro-brasileira. E quando a gente vai localizar a Maafa, seria basicamente o seguinte: um fenômeno de poder que não respeita cultura, território ou temporalidade, que tem o início com a invasão ao continente africano com fins de dominação e vai passar pelo sequestro, encarceramento, volta na árvore do esquecimento, embarque, travessia, desembarque, leilão, escravidão, pós-escravidão, favelização, guetificação e, atualmente, o genocídio do povo negro declarado com os seus múltiplos tentáculos. E aí, vou deixar aqui para vocês o vídeo sobre nutricídio, um vídeo muito importante para pensar esse braço do genocídio do povo negro que se dá pela via alimentar. Então, a Maafa é basicamente esse fenômeno que a população afrodiaspórica e a população afro-brasileira, por exemplo, vive numa espécie de estado. E essa, na verdade, é a minha contribuição aos estudos da Maafa. Ou seja, mais do que um fenômeno de poder que não respeita fronteiras, culturas ou temporalidades, o estado da Maafa é uma forma de experienciar a nossa existência. É basicamente entender que a nós, população afrodiaspórica, não nos foi dado a possibilidade de viver uma vida plena, digna, dentro de uma humanidade que não seja essa humanidade condicionada pelo Ocidente, sobretudo uma humanidade causadora do nosso estado de Maafa, não é mesmo? Tá gostando da explicação? Tá achando difícil? Quero saber aqui no comentário. Eu só tô aqui esquentando esse assunto. E aproveita e faz o quê? Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, manda esse vídeo para quem você acha que esse conteúdo vai fazer sentido. Vem pro clube de membros na plataforma Apoie-se. Lembrando que a bibliografia desse vídeo sai com exclusividade para os apoiadores deste canal. Não vai ter vinheta de porra, não? Ah, esqueci, na verdade não teve vinheta. Não teve vinheta. Fazer o quê? Mas eu posso botar direto. Pode botar direto. Eu acho que a vinheta tem que começar lá na frente mesmo. Tudo para acender o seu som. Então, a
a minha pesquisa atual para pensar a Maafa, mas na verdade o meu foco é pensar a humanidade solar, e não tem como a gente pensar a humanidade dentro de uma solaridade sem questionar o maior agente de apagamento do nosso Sol, não é mesmo? E então, esse agente de apagamento solar, eu começo a entender como sendo um estado, uma forma de experienciar, de estar nessa existência. Então, pensar a nossa situação em estado de Maafa aqui nessa sociedade brasileira é também fazer um questionamento sobre como anda a nossa experiência de dignidade humana. É pensar como é que esse fenômeno de Maafa se estabelece nos interstícios nas fronteiras das nossas relações sociais. Me saí bem. Então, a interstício significa fronteira? Nas junções, nas camadas, nos Paranauê tudo. E aí, necessariamente, é se questionar como é que anda esse monstro do genocídio e os seus múltiplos tentáculos. Quando se trata de uma sociedade como a nossa, em que o racismo ele é estrutural e estruturante, a gente vai perceber o estado de Maafa e o monstro do genocídio extremamente violento e extremamente feroz. E aí, a gente não pode esquecer dos inúmeros casos de crianças negras que são assassinadas, e a gente não pode esquecer o caso recente da jovem mãe que, grávida, foi assassinada enquanto caminhava pela rua com a sua avó na comunidade em que vivia aqui no Rio de Janeiro. Esse caso é extremamente emblemático, porque a gente tem um exemplo concreto de um genocídio que extermina uma linhagem. Então, é entender que o tentáculo do genocídio e o estado da Maafa, ele de alguma forma modula e modela casos como esse, casos como a Ágata, como o João Pedro e muitos outros que a gente tem visto nos últimos anos aqui no Brasil. Na verdade, a gente tem visto nos últimos 500 anos aqui no Brasil. E aí, aproveitando que a gente está pensando no genocídio do povo negro, não custa nada te lembrar de quê? De usar máscara, de ser lúcido, não tomar cloroquina e ser uma pessoa que não negocia sua humanidade se aglomerando por motivos banais, não é mesmo? E aí, antes de falar do espólio de Maafa, que é a conclusão desse vídeo aqui, e é também um outro conceito cunhado por mim no pós-doutoramento em filosofia africana, eu quero pedir para vocês o quê? Se inscreverem nesse canal, porque estamos na campanha dos 10 mil inscritos. Estamos quase lá, falta bem pouquinho. Se inscreve, deixa comentário, deixa aquele like e me ajude a furar bolhas e iluminar vários sóis pelo YouTube adentro. E aí eu quero aproveitar para te chamar para a live Café com Amor. Toda terça-feira, 8 horas da manhã, a gente filosofa juntinhos sobre o amor e os seus atos políticos poéticos. E aí eu quero terminar esse vídeo trazendo justamente o espólio da Maafa, porque eu não posso pintar um cenário da Maafa desumanizador como esse e simplesmente acabar o vídeo e ir embora. Para trazer um pouco de fôlego, eu também fui pensar, dentro desse processo de desumanização, quais foram as nossas estratégias de sobrevivência, permanência e continuidade nesse estado da Maafa. Porque, veja bem, os nossos ancestrais, eles vieram sequestrados para a América e inauguraram, concretizaram a fundação desse fenômeno que a Marimbani chama de Maafa, e que eu quero pensar as camadas e nuances subjetivas deles, que eu vou chamar de estado da Maafa, ou seja, essa aplicação concreta da Maafa na nossa construção de existência aqui como afrodiaspóricos. Então, diante disso, pensar essa nossa localização me faz também pensar essas estratégias de sobrevivência, porque afinal são 500 anos sendo a maior diáspora africana do mundo, não é mesmo? Quais foram as nossas estratégias? Quais foram os nossos métodos? Como fazer o movimento de Sankofa e recuperar esses laços e estratégias que permitiram que a gente estivesse aqui hoje, em 2021, apesar de toda essa desgraça coletiva dos últimos 500 anos, não é mesmo?
Então, por conta disso, eu elaborei um conceito no pós-doutoramento chamado espólio de Maafa. Trouxe esse conceito por conta de um outro conceito que é muito usado nas literaturas africanas sobre a língua portuguesa ser um espólio de guerra. Eu me lembro que a primeira vez que eu aprendi sobre isso foi com o escritor angolano Manuel Rui, que falava justamente isso, que a língua portuguesa, no momento em que ela entra em África, em Angola, por conta da colonização, e depois, a partir da absorção dessa língua na população, ela deixou de ser a língua do colonizador e ela passa a ser a língua dos colonizados também. Então, quando a gente vai pensar em sociedades como a brasileira, em que a gente majoritariamente se comunica em português e que as várias línguas dos povos originários vêm sendo apagadas apesar de toda a resistência de estudiosos e intelectuais indígenas, dentro dessa concepção, eu fui pensar sobre quais são os nossos espólios de guerra, ou melhor, quais são os nossos espólios de Maafa, quais são aqueles conceitos, tradições, construções, comportamentos, éticas, filosofias e estéticas africanas que atravessaram os navios e que desembarcaram nas diásporas e se transformaram em enraizamentos pilares para a nossa construção, por exemplo, de Brasil. Então, espólio de Maafa nada mais é o direito legítimo que nós, afrodiaspóricos, temos de nos alimentarmos de fôlegos vitais que venham de África e fazer desses fôlegos matérias de vida ressignificadas em permanência, resistência e continuidade. E aí é importante dizer que isso é inegociável. Não estou perguntando se os africanos continentais aceitam, entendem ou gostam disso. Eu só estou afirmando que foram os espólios da Maafa que permitiram a diáspora ficar de pé até hoje, não é mesmo? E aí, gostaram dessa explicação? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber. Esse vídeo, como eu falei, é um adendo àquele vídeo que eu fiz há quase 2 anos aqui pro canal e que de alguma forma eles casam e contribuem um pouco mais. Esse aqui tá mais atualizado porque ele tá acompanhando a evolução mesmo das minhas pesquisas. Mas o primeiro vídeo sobre Maafa, ele está uma verdadeira aula. Aulas cria. E aí, é claro, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Manda esse vídeo pra geral, me ajude a furar bolhas, se inscreve nesse canal e vem pro clube de membros na plataforma Apoie-se. A partir de R$3 eu acendo o seu sol todo dia com conteúdo exclusivo. E não deixe de me seguir nas redes Twitter ou Instagram. Fiquem bem, fiquem lúcidos, fiquem firmes, que oiá, tchau não. Tchau!